E aí pessoal, tudo bom com vocês? Letícia Pazeiro aqui no Sport Bus com o nosso quadro de segunda-feira. Tá preparado para o nosso esquenta para as Olimpíadas? As competições estão previstas para começar no dia 24 de julho desse ano. E hoje a gente tá aqui para te contar sobre um esporte não muito conhecido assim, mas muito legal. Então fica aqui com a gente para entender um pouquinho mais sobre o polo aquático. Bom, pra começar falando um pouco sobre a história desse esporte, temos algumas informações super importantes pra te contar. O polo aquático faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1900, quando rolou a segunda edição da competição na cidade de Paris. O polo surgiu mais ou menos como uma versão do handball na água, já que o handball lá pelo final do século XIX estava ganhando uma boa expressividade, ficando bem famoso. Depois de algumas modalidades já terem suas versões aquáticas, o polo começou a ganhar forma e em 1888 o esporte foi desenhado com o que mais se aproxima da atualidade em questões de logísticas, né? Formatos de jogo, regras e tudo mais. Nos Jogos Olímpicos, como a gente disse ali em cima, o polo chegou em 1900 e em 1911 foi regulamentado oficialmente, passando a ser responsabilidade da Federação Internacional de Natação. Ainda sobre as curiosidades históricas, vocês sabiam que até o ano de 2000 só as equipes masculinas disputavam o esporte, gente? Pois é. Só depois de um século do esporte regulamentado nas Olimpíadas as mulheres puderam jogar. Então foi bem machista assim a história do polo aquático, né? Mas parando de falar sobre a história do polo, vocês conhecem algumas regras do esporte? Então espera aí que a gente vai te contar as mais importantes. Primeiro, vale lembrar que as partidas são disputadas em uma piscina de obrigatoriamente 30 por 20 com 2 metros de profundidade. As medidas dos jogos femininos são diferentes e um pouco menores, mas o tempo do jogo é sempre o mesmo e as partidas são sempre divididas em 4 períodos de 8 minutos. Cada gol tem 3 metros de largura e 90 centímetros de altura, e cada equipe conta com 7 jogadores dentro da piscina. Passadas as regras, né, vamos conversar um pouquinho sobre como serão realizadas as partidas de polo nas Olimpíadas de Tóquio. E isso tudo, né, se as Olimpíadas não forem canceladas ou então adiadas para o final do ano, né? Então a gente tem que aguardar para ver o desenrolar dessa história. Mas continuando aqui, os times serão divididos em 2 grupos, fazendo com que todos os times se enfrentem diretamente. Passando essa primeira fase, as equipes com maior pontuação se classificam para as eliminatórias, onde se enfrentam nas seguintes fases: quartas de final, semifinal e final. De acordo com a organização das Olimpíadas, cerca de 260 atletas vão disputar as competições, gente, é muita gente, né? E vale lembrar que isso é só de um esporte, então imagina quanta gente não compete nas Olimpíadas em geral. E agora vamos conversar sobre os times brasileiros nesse esporte? Bom, infelizmente a seleção brasileira não é muito tradicional da modalidade. Prova disso é o fato de que nossos representantes só atuaram juntos com os times masculino e feminino na última edição, que foi aqui no Rio de Janeiro, né? Até lá, só os homens tinham participado do maior evento poliesportivo do planeta. Os meninos chegaram a disputar outras 7 vezes, porém nenhuma delas conquistou a tão sonhada presença no pódio. Mas agora as seleções brasileiras estão indo com tudo para as Olimpíadas e os times parecem estar bem confiantes, já que as 2 seleções disputarão o pré-olímpico e são cotados como boas equipes desde o bronze no Pan-Americano. Fora a seleção brasileira, são cotadas como boas equipes os times da Itália e da Hungria. Os húngaros são famosos pelo ótimo desempenho no esporte, porque contam com 15 medalhas na modalidade, gente, é muita coisa. E logo atrás deles estão os italianos com 10 medalhas no polo aquático. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo sobre as curiosidades do polo aquático, as histórias e tudo mais, mas a gente volta em breve, espero que vocês tenham gostado. Então continuem acompanhando o nosso esquenta para as Olimpíadas, tá bom? Um beijo e até lá!